Direto do plenário. No estúdio, Olá, William Galvão. Direto do plenário. A partir de agora você acompanha a segunda parte da sessão vespertina de hoje do Supremo Tribunal Federal, que já está se iniciando. Os ministros tomam seus assentos. Do RE 601.182. Presidente do STF, Dias Toffoli. E verifico advogados presentes para julgamento. Comunico, então, que, em razão do avançado da hora, que não serão chamados os processos AD 2028, embargos de declaração, relatora ministra Rosa Weber, e os que estão em conjunto. A ação direta 2036, ação direta 2621, ação direta 2228, todos de relatoria da ministra Rosa Weber para continuidade de julgamento. E, em conjunto, o recurso extraordinário 566622, também embargo de declaração, de relatoria do ministro Marco Aurélio, e que a ministra Rosa Weber já proferiu o seu voto. Haveria continuidade de julgamento. Em razão do avançado da hora, não serão chamados estes feitos. Chamaremos, após a finalização do RE 601.182, que suspendemos para a fixação da tese, os itens 6 e 7º da pauta. O RE 1.054.110, que está com vista para o ministro Ricardo Lewandowski, sendo relator ministro Luiz Roberto Barroso, e também a DPF 449, sendo relator o ministro Luiz Fux, também com vista ao ministro Ricardo Lewandowski, que trata dos aplicativos de transporte urbano. Serão chamados em seguida a este. E, finalizando, se tiver tempo, chamaremos uma lista de relatoria do ministro Luiz Fux, com sustentação oral, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5.800, procedente do Amazonas. E os outros feitos, tanto os que estavam em pauta quanto os que estavam em lista, serão realocados para julgamento futuro diante do adiantado da hora, pedindo escusas aos eminentes advogados que se fizeram presentes. Mas, desde logo, anuncio que isso foi o que acordamos no intervalo para a continuidade diante do tempo que nós temos. Então, eu retomo o julgamento do RE de relatoria do ministro Marco Aurélio, 601.182, cujo resultado já foi proclamado no sentido de dar provimento, vencidos os ministros Marco Aurélio e Rosa Weber, e ficamos de, agora, fixar a tese. Ministro Alexandre de Moraes, corredator para o acordo, com a palavra. Presidente, a tese, então, é a suspensão de direitos políticos. Ministro Alexandre de Moraes. Inciso 3º da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Ministro Marco Aurélio, como ficou vencido, diverge. Presidente, eu inclusive trouxe no voto uma tese diametralmente oposta e coerente com Ministro Marco Aurélio. o voto vencido na aprovação da tese. Sim. Ministra Rosa Weber, quanto à tese. Reflete a posição majoritária do plenário, por isso eu não tenho nada a opor. Então, proclamo que foi fixada a tese nos termos do que foi agora votado pelo ministro Alexandre de Moraes, vencido na fixação da tese o ministro Marco Aurélio. Para a continuidade de julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, vista de Vossa Excelência, dois feitos em conjunto, como já adiantei. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 449, procedente do Distrito Federal, sendo relator o ministro Luiz Fux, sendo requerente o Partido Social Liberal, interessado Câmara Municipal de Fortaleza, Prefeito Municipal de Fortaleza, há vários amici curiae. A papeleta consigna aqui que, após os votos dos ministros Luiz Fux, relator, e Roberto Barroso, que julgavam procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, pediu vista dos autos o ministro Ricardo Lewandowski. Também, para continuidade, tema 967 da repercussão geral, recurso extraordinário 1.054.110, procedente de São Paulo, sendo relator o ministro Roberto Barroso, recorrente Câmara Municipal de São Paulo, recorrido Confederação Nacional de Serviços, CNS, e também aqui vários amici curiae. Já foram ouvidas as sustentações orais
E aqui, neste recurso extraordinário, após os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, relator, e Luiz Fux, que negavam provimento ao recurso extraordinário, pediu vista dos autos ao ministro Ricardo Lewandowski. Passo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para o seu voto vista em ambos os feitos. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, a minha dúvida era na arguição de descumprimento de preceito fundamental 449 do Distrito Federal, e essa dúvida já ficou esclarecida, pelo menos para mim. Eu trarei à colação meus argumentos dentro em breve. Com relação ao recurso extraordinário 1.054.110 de São Paulo, de relatoria do eminente ministro Barroso, quero dizer que este processo veio para mim como vista, porque estava, de certa maneira, ligado a este outro onde manifestei minha dúvida. Então, desde logo, digo que acompanho integralmente o douto voto do ministro Barroso. Destaco apenas um pequeníssimo trecho aqui, até para justificar o meu pedido de vista, um pequeno trecho da manifestação da União, em que se lê o seguinte, que a lei ora impugnada ao proibir o livre exercício de atividade econômica de motoristas profissionais vinculados a aplicativos enfraquece a livre iniciativa e a livre concorrência, prejudicando ao final os próprios consumidores, que terão seu direito de livre escolha suprimida. E depois, com base no estudo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, a União conclui que não há elementos econômicos que justifiquem a proibição de novos prestadores de serviço de transporte individual. Para além disso, elementos econômicos sugerem que, sob uma ótica concorrencial e do consumidor, a atuação de novos agentes tende a ser positiva. Sob a ótica do consumidor, a livre concorrência certamente estimularia o melhor serviço ofertado e incitaria a diminuição dos custos do serviço de transporte individual de passageiros, o que traria benefícios não somente aos seus usuários, mas colaboraria para uma melhora da qualidade da mobilidade. Então, a concorrência entre motoristas do serviço de táxi e do serviço de aluguel de veículos particulares é benéfica para a sociedade, pois permite que a população possa escolher qual serviço de transporte individual de passageiros irá utilizar. Então, senhor presidente, sigo integralmente a sugestão apresentada pelo ministro Barroso e julgo improcedente o recurso extraordinário. Em relação à DPF... Com relação à arguição de... Continua o ministro Lewandowski. Eu também estou acompanhando o relator. Basicamente, pelos meus argumentos, a minha única dúvida que eu manifestei naquela sentada em que pedi vista é quanto à dicção da lei municipal impugnada. Diz o artigo 1º dessa lei que é vedado no município de Fortaleza o transporte público individual de passageiros sem a devida permissão legal. Essa é uma expressão tanto quanto equívoca, mas digo então no meu voto, também em resumo muito abreviado, que a norma, a meu ver, é compatível com o texto constitucional e encontra-se inserida na competência legislativa do ente federativo. Observo que o transporte público individual é um serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel para a realização de viagens individualizadas, artigo 4º, inciso 8º da Lei 12.587 de 2012. Nesse conceito, inserem-se os táxis, que, em sua natureza, são carros particulares utilizados para prestar serviço de utilidade pública. Já os chamados carros de aplicativos, Uber, Cabify, Pop 99, entre outros, são conceituados como transporte remunerado privado e individual de passageiros, que, segundo a norma de regência, é um serviço remunerado de transporte de passageiros não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, artigo 4º, inciso 10 da lei mencionada 12.587. Então, diante de tais conceitos, transporte público individual e transporte remunerado privado individual de passageiros, entendo que a norma municipal refere-se
apenas aos táxis, não tendo abrangência aos carros particulares vinculados exclusivamente aos aplicativos já mencionados. Trago outros argumentos, senhor presidente, que eu me dispenso de ler, dada a clareza do voto do ministro Luiz Fux, portanto, o acompanho, quiçá por argumentos ligeiramente distintos, mas para julgar procedente a DPF com a interpretação de que a lei impugnada não se aplica aos chamados carros de aplicativos Uber, Cabify, Pop, 99, entre outros, conceituados pela norma de regência como transporte remunerado privado individual de passageiros. Em suma, em que pese, enfim, essa elaboração um pouco mais abrangente, eu acompanho a conclusão do voto do ministro Luiz Fux e também do ministro Barroso. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Como voto, o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, também, rapidamente, que com duas considerações, já adianto que acompanho ambos os relatores na procedência do recurso extraordinário do ministro Luiz Roberto Barroso, e acompanhando também na DPF o voto do relator ministro Luiz Fux, porque entendo, como destacou agora, e acho importante esse destaque o ministro Ricardo Lewandowski, é que o transporte remunerado por aplicativo segue uma dinâmica diversa, econômica e social diversa do que nós tínhamos até então. Na verdade, é uma demanda surgida exatamente pela deficiência dos serviços públicos. Não me parece possível qualificar essa atividade, a atividade do Uber ou semelhantes, como serviço público, e aí sujeitá-lo ao regime jurídico, direito administrativo, necessidade do Estado permitir ou não, ou seja, é um serviço, ao meu ver, individual, de transporte, mas não é de natureza pública. E foi exatamente nesse sentido que o legislador nacional, o legislador federal, editou a legislação, a Lei 13.640, de 2018, que alterou a Política Nacional de Mobilidade Urbana para definir o transporte remunerado privado individual de passageiros. O que não impede, logicamente, que haja, por parte do poder público, inclusive municipal, uma fiscalização. Isso mesmo sendo de caráter privado, não impede a fiscalização, como há fiscalização, por exemplo, no caso de motoristas particulares, no caso de vans particulares, mas não é possível que haja, como pretendeu a lei, apesar de, a meu ver, definir erroneamente como serviço público de transporte individual, não se pode exigir a permissão ou qualquer outra forma de lato sensu, autorização por parte do poder público. Assim, presidente, com essas rápidas argumentações e juntando o voto por escrito, acompanho ambos os relatores. Ministro Luiz Edson Fachin, como voto? Senhor presidente, embora com o fundamento apenas no vício formal, eis que da leitura do acórdão julgado, o sistema de aplicativo, ao meu modo de ver, é uma atividade que preponderantemente subsume-se ao conceito de transporte, razão pela qual detém o Estado e, portanto, nos termos que disciplina o inciso 11º do artigo 22 da Constituição Federal, que tem a União a competência para regulamentá-lo. Portanto, quem fala é o ministro Edson Fachin. 1.054.110, há uma lei municipal que, a rigor, ao invés de promover na espacialidade que lhe é permitida um poder regulamentar complementar, acaba proibindo e, portanto, abolindo normativamente um sistema de prestação de serviço. A Lei da Mobilidade Urbana, a Lei 13.640, tratou dessa matéria e creio que a existência de norma federal retira essa latitude legislativa aos municípios. Eu vou juntar a declaração de voto que espelha essa conclusão e, portanto, analisando a comunhão que há entre a atividade regulatória do Estado e a livre iniciativa no horizonte da ordem econômica, e eu estou acolhendo apenas o vício formal, mas isso não implica em alteração do resultado,
por isso que acompanho o eminente ministro Luiz Roberto Barroso no desprovimento, no não provimento do recurso extraordinário, e na DPF o eminente ministro Luiz Fux, que acolhe, portanto, a procedência da arguição. Acompanhamos os relatores, mas com base nesse fundamento. Obrigado, ministro Edson Fachin. Ministra Rosa Weber. Eu estou acompanhando na íntegra o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido do não provimento do recurso. A tese fica para um momento subsequente. Tem o voto, o longo voto escrito, mas absolutamente convergente com os fundamentos de Sua Excelência. Com relação à DPF 449, eu confesso a Vossa Excelência que o próprio relatório do ministro Luiz Fux aponta que a lei impugnada na DPF foi expressamente revogada pela Lei 10.751 de 2018 do município de Fortaleza. Eu ficaria mais à vontade com a perda de objeto, mas também não tenho maior dificuldade. Mas eu acho que fiz alguma ressalva sobre produção de efeitos até então. Isso, mas é que eu sou nesse ponto mais restritivo, eu ficaria na perda de objeto. Mas também não vou abrir divergência nessa linha, até porque o tema de fundo é exatamente o mesmo do recurso extraordinário e, consequentemente, o plenário já o apreciou. A proibição Marco Aurélio já teria caído, porque a lei não vigora mais. A lei que se aponta como a revelar descumprimento do preceito fundamental. Aí seria realmente perda de objeto, né? Eu até fiquei com essa dúvida. O que se Vossa Excelência me permite, ministro, o que eu estou dizendo, e essa foi a dúvida que me foi suscitada a partir do voto do ministro Fux, é porque o artigo 1º da lei impugnada diz: é vedado no município de Fortaleza o transporte público individual de passageiros. Esses são os táxis. Essa lei... Bom, se ela for revogada, eu não tenho bem certeza se ela não incorporou essa expressão. Mas o que eu quero dizer, se ela está vedando o transporte público, não é que está vedando, está dizendo que o transporte público individual, que são os táxis, dependem da permissão legal, essa lei, a meu ver, não tem nenhum problema. Agora, se quiser entender, por isso é que eu estou dando uma interpretação conforme, dizendo que esta expressão não abrange os carros que funcionam mediante aplicativos. Porque eles têm uma outra denominação. Eles são conceituados pela lei como transporte remunerado privado e individual de passageiros. Isso, se essa lei prevalecesse como Carmen Lúcia, seria vedado qualquer transporte, dito transporte especial de passageiros. Porque o Uber não é transporte público, isso que eu estou dizendo. Privado. Se fosse genérico, a lei já foi suplantada. Agora, se a lei foi revogada, eu acho que o que a ministra Rosa está apontando, que está no relatório do ministro Sim, eu não Fux. me oponho a isso, apenas eu tenho uma certa dúvida se a nova lei não incorpora também este conceito. Então, é importante que nós façamos com muita clareza a distinção entre os conceitos legais desses dois tipos de transporte. O público, que é táxi, e o privado, que é Uber, embora aberto ao público. É uma distinção sutil, mas é uma distinção legal. Só porque eu evitei a leitura, evidentemente que já votei há muito tempo, mas eu me lembro de ter enfrentado essa questão. E aqui eu destaquei o seguinte: consoante exposto no relatório, a lei municipal impugnada na presente arguição foi revogada expressamente pela Lei 10.751 de 2018 do município de Fortaleza. Esse fato, contudo, não retira o interesse de agir no presente feito. Isso porque persiste a utilidade da prestação judicial com o intuito de estabelecer com caráter erga omnes e vinculante o regime aplicável às relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da lei, bem como no que diz respeito às leis de idêntico teor aprovadas em outros municípios. Até porque se houve sanções previstas, provavelmente, se a lei previa alguma sanção... Mas expressamente se apontou qual seria o ato do poder público gravoso. E esse ato não existe mais.
Trata-se de solução mais concentrada com o princípio da eficiência processual e o imperativo de aproveitamento dos atos já praticados de maneira socialmente proveitosa. A esse respeito, há diversos precedentes da Corte admitindo o prosseguimento das ações de controle abstrato de constitucionalidade após a revogação da norma objeto de controle sobre esse mesmo fundamento. ADI 3306, relatoria ministro Gilmar Mendes, pleno 17/3/2011. ADI 2418, relator ministro Teoriza Vasque, julgado em 4 de maio de 2016. ADI 951, ministro Luiz Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016. ADI 4426, relator ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 9 de fevereiro de 2011. E ADI 5278, da minha relatoria, julgada pelo Pleno em 18 de maio. Mas aqui é a DPF. Era a DPF também, mesma coisa. O relator reafirma o voto no sentido de conhecer. Eu pergunto à ministra Rosa se Vossa Excelência está julgando prejudicada ou se está acompanhando o relator. Eu concluo no sentido da perda de objeto, mas vencida com relação à continuidade do julgamento, as demais questões, eu acompanho o relator, porque acabei de afirmar que estou endossando in totum todos os fundamentos esgrimidos Ministra Rosa Weber. Luiz Roberto no recurso extraordinário, que tem exatamente o mesmo objeto. Uma vez sendo tocado o ponto da prejudicialidade, aqueles que já votaram anteriormente, eu vou perguntar quanto à perda de objeto. Ministro Ricardo Lewandowski, que era Senhor presidente, se essa lei, como, pelo menos, segundo entendi, tem efeitos pretéritos, então eu acho que é de se conhecer essa DPF. O ministro Roberto Barroso, que já havia na sentada anterior votado com o relator. Eu ratifico a minha posição, eu acho que não há prejuízo, até porque é preciso fixar o regime aplicável às relações jurídicas que vigoraram antes, e foi demonstrada a existência de atos administrativos diversos que resultaram, na prática, na proibição do transporte individual privado, de modo que acho que há, no mínimo, um interesse residual relevante. Ministro Alexandre de Moraes, quanto à DPF e à prejudicialidade? Eu mantenho e acompanho o relator. Acompanho o relator, ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, também mantenho a posição, quer porque há eventuais efeitos pretéritos, quer porque inúmeros outros municípios têm legislação semelhante e creio que é importante dar o sentido e alcance desse preceito fundamental e quer porque também a pretensão foi deduzida à luz da legislação vigente à época. Mantenho a posição. Sim. Então, a ministra Rosa Weber já terminou. Mantenho, presidente, a minha posição. Vencida na prejudicialidade, se porventura vencida na prejudicialidade, então, adianto que acompanha o relator. Ministra Carmen Lúcia, como vai? Presidente, em primeiro lugar, quanto ao recurso extraordinário, aliás, quanto à matéria, não apenas ao recurso extraordinário, acho que a preocupação maior que há, do ponto de vista da eficácia sociojurídica dessa decisão, é relativa à natureza desse serviço, como foi posto pelo ministro Barroso, também pelo ministro Fux, de uma forma muito específica no voto do ministro Barroso, no recurso extraordinário, porque o ministro Fachin agora aborda uma questão da maior importância para nós, é saber se um passageiro, portanto, usuário deste serviço, tido como serviço público especial, que é o táxi, tem uma regulamentação administrativa de responsabilidade, de deveres fixada em lei e concorre, entre aspas, com outro serviço que é rigorosamente igual. Eu, passageira, me submeto ou acolho um serviço também de uma pessoa que presta em caráter particular, mas não sujeita à mesma regulamentação. Isto tem sido o que tem gerado os grandes debates em todo o mundo sobre este transporte, dito aqui transporte privado, mas que é feito no espaço público, com um passageiro que é um cidadão, que precisa de uma regulamentação para saber qual a responsabilidade e que muitas vezes, então, tem essa distinção de tratamento por parte do motorista, daquele que presta o serviço, e por parte do usuário. Acho que isso é que dá o tom necessário para que se saiba qual a natureza jurídica desse serviço e, a partir da natureza jurídica, qual o regime jurídico a que se submete ele. E estou em que, em primeiro lugar, no que aqui é despontado, temos outros casos como este, muito comuns. Por exemplo, a educação prestada
formalmente numa entidade particular, privada é diferente do regulamento que incide sobre a prestação do serviço de educação no espaço público, mas, mesmo estudando uma criança, por exemplo, numa escola particular, ela se submete a regras que são idênticas para os dois. Então, que fique claro que, na minha compreensão, algumas normas básicas precisam de ser realmente observadas quanto à responsabilidade, quanto à garantia e segurança dos usuários do serviço, quanto à circunstância de esse serviço ser também um serviço prestado para o público, no espaço público, ainda que por particulares e sujeito a outro regime. Portanto, esta distinção, esse discrimínio feito entre uma atividade e outra, e um regime jurídico e outro, precisa de ser enfatizado para que também o prestador do serviço, no caso do taxista, não fique em desvalia, porque muitas vezes ele se acha agravado por uma série de exigências que lhe são feitas que não são feitas para o particular. E o usuário precisa de saber que, quando ele usa um serviço ou outro, ele está, portanto, fazendo uma escolha que não é do mesmo regime. Mas um de nós, eu que sou usuária constante desse serviço, sei que na hora que eu tomo me valho de um serviço dessa natureza, num ou no outro caso, eu estou querendo e precisando de um serviço de alguém para me transportar numa área pública, em ruas, em onde for, e não há clareza, presidente, para um usuário brasileiro que estes serviços têm obrigações diferentes, que há ônus diferentes, que há regimes jurídicos diferentes. E, portanto, para o prestador do serviço também, as circunstâncias são diferentes. Agora, a falta de regulação não torna ilícito? Não torna ilícito, é exatamente onde eu chego. Não há ilicitude, como não há ilicitude de jeito nenhum, pelo contrário. A Constituição brasileira, com relação ao exemplo que eu dei, de educação, o prestador do serviço na escola particular é lícita e desejável, mas ela não está de todo ao desabrigo de qualquer regulamentação, como este serviço aqui também não. E aquele que tem um filho numa escola particular sabe que as obrigações do Estado em relação a esta criança são diferentes daquela numa escola pública. Mas os dois serviços são prestados, são serviços considerados um serviço público, o outro serviço público prestado por particular. O professor Celso Antônio faz bem a diferença, valendo-se dos exemplos de serviços públicos essenciais, educação e saúde. Apenas para dizer que eu estou acompanhando os ministros relatores dos dois casos, no caso do recurso extraordinário, exatamente porque me parece que não há ilicitude e que, portanto, não se demonstra, neste caso, qualquer possibilidade de se ter o afastamento deste serviço, mas enfatizando que compreendo perfeitamente quando há uma insatisfação por parte de aquele que presta um serviço com tantas exigências que não são feitas ao outro. Também prestador do serviço por um sistema, como disse agora, de forma anotada e sublinhada o ministro Lewandowski, porque este é um serviço particular e não um serviço público especial, como é o serviço de táxi. Talvez a grande... Seria um serviço de utilidade pública, não um serviço público propriamente não seria, dito. Este outro não seria. O ministro Lewandowski até faz a referência específica a serviço privado, a um serviço particular. Isso. Embora seja Aberto no espaço público, aberto ao público, mas sujeito a alguma regulamentação, porque aí você tem a segurança do passageiro, o uso das vias públicas, a submissão a uma série de exigências. Vossa Excelência deu exemplo, ministro, de outros tipos de transporte que são prestados, por exemplo, transportes escolares, e que se sujeitam a série de exigências também de fiscalização que precisam ser feitas para a garantia do usuário deste serviço e para que não fique uma distinção tão grande entre aquele que presta o serviço público de transporte e um serviço particular inteiramente insujeito a qualquer tipo de exigências, porque senão a gente cria também situações muito diferenciadas. De toda sorte, para deixar claro, presidente, aqui, que o meu voto, no sentido de acompanhar o ministro Barroso, considera as preocupações legítimas daqueles que se acham até numa situação de desvantagem, como são estes que prestam serviço, mas que optam por prestar um serviço público. Por isso, até o número de táxis é determinado
pelo legislador municipal. Tudo isso está sujeito a um regime jurídico específico. Sem embargo, portanto, de considerar essas demandas e essas preocupações, não há ilícito aqui a fazer com que o recurso possa ser julgado de maneira diferente, como concluiu o ministro relator. Quanto à arguição de descumprimento de preceito fundamental, eu peço vênia à ministra Rosa Weber para não acompanhar, porque não se exauriram os efeitos das normas, ainda que substituídas. Então, a perda de objeto da arguição adviria, na minha compreensão, a circunstância de não se ter nem a norma, nem qualquer efeito que dela pudesse ainda se sujeitar no mundo jurídico. Por isso, também, neste caso, acompanho o voto do ministro relator Luiz Fux. É como voto, presidente. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Ministro Gilmar Mendes, como também voto? Eu acompanho os relatores. Acompanho os relatores. Presidente, a conclusão na DPF qual é? Pelo julgamento Até aqui. procedente. Isso, eu pediria ao relator ministro Luiz Fux que fizesse a leitura. Presidente, eu vou voltar ao que sempre Julgo procedente. Ministro Marco Aurélio. Preceito para declarar inconstitucional em total. Ministro Fux. Em processo objetivo, nós não elucidamos Novamente, Marco Aurélio. de interesses de natureza subjetiva. E em processo objetivo, o pressuposto é a existência de um ato. E fui informado de que o ato atacado do poder público, um ato normativo, não mais existe. Então, a meu ver, é a situação concreta que gera perda de objeto da DPF. Acompanho a ministra Rosa Weber nessa parte. Na segunda parte, de acordo com os relatores, penso que foi bem-vindo o sistema de aplicativos. E, embora não se tenha no cenário nacional a regulação recomendável, sob a minha ótica, é um sistema hoje mais seguro do que o sistema regulamentado, que é o de táxi. Eu, pelo menos, opto sempre, ao invés de pegar um táxi quando vou ao Rio, quando vou ao São Paulo, eu opto sempre pelo Uber e tenho um aplicativo no meu celular. Aciono o Uber. Inclusive, eu sou examinado como transportado pelo condutor do veículo e examino também o desempenho dele, condutor do veículo. É um serviço de utilidade pública que é de natureza privada em si. Acompanho, portanto, os relatores. Eu também acompanho os relatores. Proclamo, então, o resultado, e depois iremos à tese, do recurso extraordinário 1.054.110. A unanimidade foi negado o provimento ao recurso extraordinário. Quanto à DPF de relatoria do ministro Luiz Fux, por maioria foi conhecida a arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio, que a julgavam prejudicadas. No mérito, foi julgada procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental no termo dos votos proferidos. Findada a DPF, resta agora a fixação de tese no recurso extraordinário, cuja relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a quem passo a palavra. Presidente, são duas teses simples, duas proposições simples. A primeira, a proibição ou restrição desproporcional da atividade de transporte remunerado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. E a segunda é, os municípios e os distritos federais não podem estabelecer regulação de entrada e de preço para o transporte privado individual de passageiros, uma vez que a competência para regulamentar e fiscalizar a atividade não pode contrariar o padrão regulatório determinado pelo legislador federal no exercício de sua competência legislativa privativa, cito o artigo 2211 da Constituição. Ministro Alexandre de Moraes, quanto à tese. Primeiro,
um tanto quanto extensa. O ministro Alexandre de Moraes lê os papéis entregues Eu teria só duas. pelo ministro Barroso, ao seu lado. O que nós estamos tratando é exatamente o serviço que não é público, serviço privado. Então, eu incluiria a remuneração de atividade de transporte privado remunerado individual, porque não se tratou aqui de táxi. E a questão da fiscalização, eu entendo que o município, até salientei, o município pode fiscalizar. Há vários municípios que, por exemplo, em virtude de problemas surgidos, exigem pelo menos alguns requisitos básicos, inclusive de segurança dos veículos. Então, eu colocaria só essas duas sugestões. Devolvendo aqui. Privado aqui, transporte privado remunerado individual privado, né? O ministro Alexandre de Moraes indica a correção ao ministro Barroso. O ministro lê os papéis. E o Distrito Federal podem fiscalizar, mas não podem estabelecer. E anota. Tanto ficou dito, presidente. Na proposta do relator, ele admite a imposição de parâmetros. Ministro Marco Aurélio. Então, está... Desde que sejam razoáveis. Diante do debate, eu vejo que o ministro relator ele vai reapresentar a tese agora. Ministro Toffoli. Vamos colocar uma versão mais simples. Se quiser, presidente, avançar, nós vamos parar a pauta aqui ou Vossa Excelência tem mais? Não, tem mais um caso. Então, vamos suspender. E aí eu trago e elaboro. Vou suspender a fixação dessa tese e vou apregoar agora um feito. É que já tem muito tempo, eu só quero me relembrar. Exato. E a tese é a mesma, porque o objeto da DPF é a livre iniciativa e liberdade. Eu penso que esse é um tema tão importante, e vai ter uma repercussão Ministro Dias Toffoli. nos municípios brasileiros. Vamos suspender o julgamento. Já proclamado o resultado, eu vejo que há várias pessoas na audiência acompanhando esse julgamento, não só aqui presencialmente, mas por todo o país. A proclamação já está feita quanto ao resultado. Presidente, nós precisamos calibrar a tese. Deixa eu fazer só mais uma tentativa. É porque eu tinha uma versão simplificada. Pois não. Ministro Barroso. Apenas acrescentei a sugestão do ministro Alexandre de Moraes. Então, a primeira proposição ficou: a proibição ou restrição desproporcional da atividade de transporte privado remunerado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Essa é a mais simples. E é a tese que está descrita, a repercussão geral é essa. E a segunda é: no exercício da sua competência para a regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal não podem estabelecer medidas anticoncorrenciais, como restrições de entrada ou controle de preço, uma vez que tal competência não pode contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal, que tem atribuição privativa na matéria. Acho que complica, presidente. Vamos esperar um pouco mais. E o relator. Ministro Marco Aurélio. Nós outros a tese. Eu penso. Mas eu preciso saber qual é o desconforto, o que complica, porque aí eu tiro. Na primeira, a minha sugestão, ministro Luiz Roberto, nós suspendemos a fixação da tese. Ministro Dias Toffoli. Quanto à proclamação. E todos que estão acompanhando sabem qual foi o resultado. Essa fixação de tese nós poderíamos deixar para o dia de amanhã, no início da sessão. Por exemplo, eu para deliberar sobre a tese, teríamos tempo de refletir. Alusiva a transporte é da União, estritamente da União. Porque senão nós iniciaremos aqui um debate que vai tomar... Mas é isso que está... É porque eu preciso entender. O que eu digo é... Sim. Quem fixa os parâmetros gerais é a lei Luiz Roberto Barroso. O município pode fiscalizar e regular dentro dos parâmetros fixados pela lei federal. É isso que está dito. Mas eu estou verificando que há ainda umas dúvidas em relação a... Aguardamos, presidente. Vamos suspender, sem problema, Luiz Roberto. O resultado da DPF está definido, o resultado do RE está definido, só deixaríamos para amanhã. Vossa Excelência poderia circularizar a proposta de hoje para amanhã entre os colegas, porque é um tema realmente muito relevante
e amanhã retomaríamos, ministro Luiz Roberto, com a tese deste caso. Então, fica suspenso o recurso extraordinário 1.054.110 quanto à fixação da tese. Um último feito que chamaremos na sessão de hoje, com sustentação oral, da lista número 1 do ministro Luiz Fux. Não, lista número 11. Lista número 11, de 8 de maio de 2019, do ministro Luiz Fux, que trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 5.800, procedente do Amazonas, sendo requerente o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, interessado à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Encontra-se inscrito pelo requerente, ministro Luiz Fux, o doutor Pedro Paulo Salles Cristófaro. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, no afã de agilizar os trabalhos, eu fiz distribuir o voto. E o tema já foi debatido sob vários ângulos aqui. A sustentação oral é pelo requerente. Eu poderia, eventualmente, se Vossa Excelência e o colegiado admitisse, eu estou julgando a ação direta de inconstitucionalidade procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei do Estado do Amazonas, porque trata-se de regulação de direitos autorais que não compete ao... Se eventualmente houver alguma divergência, eu reabriria a palavra ao doutor Pedro Paulo Salles Cristófaro, mas fica já registrada a presença de Vossa Excelência. Eu colho o voto, eminente... Eu vou ler a emenda. Ah, pois não, o eminente relator vai ler a emenda. A tese do relator corresponde à pretensão do advogado, Sim. é isso? É isso. Então, o item 1 da emenda, a competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor não autoriza os Estados-membros do Distrito Federal a disporem dos direitos autorais, porquanto compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito de propriedade e estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico. O Estado do Distrito Federal eu coloquei errado aqui, que é a Amazônia. O direito autoral é um conjunto de prerrogativas que são conferidas por lei à pessoa física ou jurídica que cria alguma obra intelectual, dentre as quais se destaca o direito exclusivo do autor à utilização, à publicação ou à reprodução de suas obras como corolário do direito de propriedade intelectual. Artigo 5º, incisos 22 e 27 da Constituição Federal. Em caso, a Lei 92 de 2010 do Estado do Amazonas estabeleceu a gratuidade para a execução pública de obras musicais e literomusicais de fonogramas por associações, fundações ou instituições filantrópicas e aquelas oficialmente declaradas de utilidade pública estadual sem fins lucrativos. Ao estipular hipótese que não se aplica o recolhimento dos valores pertinentes aos direitos autorais fora do rol da Lei Federal 9.610, a lei estadual usurpou a competência privativa da União e alijou os autores das obras musicais do seu direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das obras ou do reconhecimento por sua criação. A ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 92 de 2010 do Estado do Amazonas. Essa é a proposta de voto. Senhor presidente. Ministro Alexandre de Moraes. Eu acompanho o relator. Ministro Luiz Edson Fachin. Com o relator. Ministro Luiz Roberto. De acordo. Ministra Rosa Weber. Com o relator, presidente. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, apenas para enfatizar, esta lei, porque estou sem o texto da lei, retirou dos autores de obras o direito autoral que a Constituição assegura. É isso que estamos declarando, portanto, inconstitucional, certo? É isso. Neste caso, acompanho o relator. Ministra Carmen Lúcia também acompanha o relator. Ministro Carlos Lewandowski com o relator. Ministro Gilmar com o relator. De acordo. Eu também me ponho de acordo. Então, proclamo que, por unanimidade, foi julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei 92 de 2010 do Estado do Amazonas. Fica registrado a participação do eminente Dr. Pedro Paulo Salles Cristófaro, para quem a Corte agradece pela otimização do tempo. Pergunto aos eminentes colegas se há algum outro feito a ser chamado, como havia adiantado. Então, começamos hoje ainda em sessão extraordinária pela manhã. Vou, então, encerrar essa sessão ordinária e amanhã temos a sessão extraordinária das quintas-feiras. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa sessão ordinária.
Os ministros saem dos seus lugares. Vão aos poucos deixando o plenário.